Rural e traz especialistas de várias áreas diversas, mas para falar sobre temas que dialogam com as áreas dos arquivos, né? Com o universo dos arquivos. Então, nessa edição de maio, a gente está começando, dentro dessa Semana Nacional dos Museus também, o tema promovido vai ser a educação patrimonial. Né? A gente está dentro da programação da 17ª Semana Nacional de Museus. Então, a gente tem aqui, como convidados, Maria de Lourdes Barreiras Horta, né, que é museóloga, doutorado em museologia, introduziu no Brasil o conceito e a metodologia de educação patrimonial, professora do MBA de Gestão de Museus da Universidade Cândido Mendes e Associação Brasileira de Gestão Cultural. E Nelson Borer, profissional de computação e diretor do Núcleo de Desenvolvimento Digital do Arquivo Pró-Memória da Fundação Dom João VI de Nova Friburgo. Então, nós vamos começar com Maria de Lourdes, depois a gente vai ver uma situação específica aqui do Arquivo de Nova Friburgo. Maria de Lourdes, a palavra é sua. Cláudia, então, muito obrigada. É muita honra ser convidada a estar nessa instituição tão importante. Microfone. Como Arquivo Nacional, é realmente uma honra para qualquer um estar aqui, podendo compartilhar ideias sobre a cultura, os acervos. E não vamos falar das mazelas da nossa área, vamos falar das coisas positivas, do olhar para o futuro, daquilo que a gente vem ao longo de muitos anos. Temos vários trabalhadores aqui de museus e de arquivos e de patrimônio, e a gente sabe o que vem há anos tentando semear e plantar, né? E abrir as ideias. Então, ao longo de mais de 36 anos já, quando eu, no Museu Imperial, imaginei esse campo de educação patrimonial que não existia, foi um termo, inclusive, que eu traduzi do inglês. Eu fiz um seminário curto na Inglaterra e me deu vários insights, e eles lá falam na Heritage Education, e a gente não tinha essa expressão aqui, educação. E aí comecei a pensar, o que é isso exatamente, né? Porque o que a gente via muito nas visitas guiadas nos museus, é tipo aula, né? E eu mesmo, lá no Museu Imperial, recebia as escolas que queriam aula sobre a abolição, aula sobre a Princesa Isabel. E eu dizia, mas museu não é uma escola. Museu é um outro tipo de experiência, é um local de sensibilidade, é um local de despertar da emoção, do encantamento, e é através do afetivo que eu acredito que a gente atinge o intelecto. Bom, naquela época não existia nada disso, só visitas guiadas, aquela coisa tradicional, crianças com as mãozinhas para trás, não toquem nada, cala a boca. Eu achava aquilo terrível. E fomos fazendo experiência. Em 83, eu organizei o primeiro seminário do uso educacional dos museus e monumentos, muito inspirado no que eu tinha visto lá na Inglaterra, como é que eles usavam aquele riquíssimo patrimônio que eles têm pelas escolas, como é que isso era utilizado. E aí via as escolas, as pessoas desse seminário que eu fiz lá eram diretoras de escola, então eu pude ver como acontecia essa interação, um tipo de metodologia que eles usavam, porque os ingleses, em termos de educação e pedagogia, são fantásticos. Então, é até uma coisa muito pouco teórica, muito pouco acadêmica, não tem nenhum livro sobre heritage, mas nem fontes referenciais, eles não têm essa preocupação de referências, né, mais acadêmicas. Claro que muitos têm, inclusive, quando eu fiz depois, anos depois, a minha tese lá no doutorado, eu já fui, claro, fazer um trabalho acadêmico, mas naquele momento era a prática, e o que me encantou foi essa prática. Porque não adianta, eu não acredito em teoria sem prática. Então, muita gente faz 10 mil teorias que ficam lá no limbo, no cloud, agora com computador até mais fácil, fica no iCloud, né? E o terreno fica ali, na mesmice, o vazio, sem ações que possam ter um resultado efetivo. Bom, então essa experiência que começou no Museu Imperial foi me abrindo caminhos e aí despertando interesse. Fizemos esse seminário com pessoas do Brasil inteiro, de museus, de patrimônio, de prefeituras, professores, arquitetos. Abordamos vários temas, inclusive abrindo a questão do patrimônio para áreas com as quais o patrimônio até então
não se preocupava, como, por exemplo, o patrimônio industrial. Petrópolis é uma cidade com história, né, dos primórdios da nossa indústria, e tinha esse patrimônio incrível lá, que ainda está lá, meio que caindo aos pedaços, infelizmente. Patrimônio ambiental, fizemos um grupo também de trabalho, quer dizer, o que é o patrimônio ambiental e como se trabalhar isso com escolas. Foi um seminário muito produtivo, que deixou muitos frutos. Imagine, em 83, já vão lá 35 anos, 36. A partir daí, eu andei pelo Brasil afora, pelo IFAM, depois pela Promemória, eu fui coordenadora de museus, então, naquela ocasião, eu criei um programa de educação patrimonial, um programa nacional, e isso gerou muitos frutos. Eu poderia ficar 3 horas aqui contando essas histórias do que aconteceu no Brasil através da aplicação da metodologia que nós propomos de educação patrimonial. É um método, é um trabalho sistemático, metódico, não é apenas blá, 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 ou palestras, mas parte pela conscientização e treinamento das professoras. São as professoras que são os instrumentos de multiplicação e realmente de trabalho com os estudantes. Não é? Então, isso foi tem muitas experiências. O que eu trouxe hoje aqui para vocês? Eu acho que hoje em dia a gente, não passaram-se quantas décadas, a gente já tem que lembrar de que tudo hoje em dia da nossa vida, principalmente na cultura, e na gente já tem um efeito da tecnologia, né? da TI, né? E a inteligência, né? Artificial, digital, a gente já está entrando nesse nível de discussão e de recursos e como usar isso. Mas eu vou falar um pouquinho, no final dessa apresentação mais visual, desse modelo que eu chamo 3D, um modelo 3D da educação patrimonial. Em alguns casos, ele pode ser até 4D. Não é? E aí nós vamos ver por que eu falo nisso, esse modelo tridimensional do processo comunicativo, porque, na verdade, a educação é um processo de comunicação, como é o trabalho dos museus, como é o trabalho das áreas técnicas e das instituições. A gente está sempre trabalhando a questão da comunicação da cultura, da comunicação do acervo, da comunicação do patrimônio. Então, vou abrir esse programinha aqui. Aí eu puxei o microfone, vamos ver aqui. Como é que abre aqui? Achei. E agora? Não, tem que ir no documento, espera aí. Documentos, aqui. Eu tenho que ir no arquivo, tem que ir no pendrive. Cá está. Intitulei essa apresentação Lições das Coisas. Essa interação produtiva entre a educação e o patrimônio. Né? E falando, como eu falei na súmula dessa minha palestra, que nós vamos ver os objetos enquanto documentos e os documentos enquanto objetos, isso apenas para contextualizar essa discussão aqui no Arquivo Nacional, na questão dos arquivos, né? Que é até mais complexo. Essa chave eu gostaria que vocês prestassem atenção nela, porque eu vou me referir a ela novamente no final dessa fala. Vocês conhecem o Orhan Pamuk, que é um prêmio Nobel turco, que há alguns anos atrás ele ganhou o prêmio Nobel com um romance, cujo título eu não estou lembrada agora, mas o Orhan Pamuk é um cara sensacional, que publicou há pouco um livro chamado Museu da Inocência, não tem tradução ainda para o português, é a inocência dos objetos,
E ele publicou esse livro e, ao mesmo tempo, ele criou um museu em Istambul. Ele comprou uma casa de moradia em Istambul e fez este museu. E este museu da inocência, que é paralelo ao livro, decorre do livro ou vice-versa, é todo em torno dos objetos comuns, dos objetos mais banais. Está aqui o livro. E que todos esses objetos têm a ver com a história dele e com uma história de amor que fracassou. Então, aqui vocês veem uma vitrine do museu com as guimbas de cigarro. Então, não tem nada mais lixo mais banal que uma guimba de cigarro. O que são essas guimbas? Ele ia recolhendo quando o seu amor, a sua mulher, companheira, fumava, jogava a guimba e ele catava as guimbas. Então, cada guimba tem um momento que ele anotava, um momento da vida deles em comum. Então, essa história não está dando para ler, né? Até porque está em turco, mas não está com muita nitidez, né? Não sei se eu conseguiria ampliar, não. Não. E, portanto, a tese dele, ele faz um manifesto desse Museu da Inocência, ele faz um manifesto... Espera aí, volta. Dizendo o que ele acha dos museus. Quer dizer, que os museus, ele acha que esses grandes museus, Louvre e outros gigantes, né, que tratam da história das nações e que você vai lá para aprender a história das civilizações, esquecem do homem, esquecem da humanidade, da simples humanidade, do que tem numa guimba de cigarro, de um amor fracassado. Então, ele faz um manifesto muito bonito, dizendo como os países deviam fazer mais museus pequenos, todos centrados em torno de temáticas do ser humano comum, das individualidades, da história do dia a dia, porque essa é a verdadeira história, né? A gente sabe que as histórias grandiosas que estão nesses museus celebrativos, né? Demonstrando o poder das nações, há inclusive uma competição grande entre eles, e não contam a história do ser humano, e por isso é natural que as pessoas fiquem distantes dessas instituições, porque elas não se veem ali retratadas. Ao passo que esse Museu da Inocência, acho que mesmo em turco, eu acho que ao visitar esse museu, eu ia chorar, cair em prantos. Passamos Orhan Pamuk, que ficou como abertura para os nossos queridos ancestrais indígenas. Esse é o do Ecaute, é um desenho do Ecaute, a dança dos butucudos, é um detalhe, tem uma pintura também, e que tem eu acho interessante, olhando aqui à direita, esse detalhe à direita, não sei se está bem nítido, que a gente vê que a fofoca já era uma característica nativa no Brasil, porque as duas mulheres estão ali, né, cochichando e olhando para aquele estrangeiro que as está retratando. E mesmo o olhar intrigado desse homem aí, desse chefe, que olha diretamente para quem está ali por trás, na frente dessa tela, retratando a cena, é um olhar crítico, meio distante, meio inquisitivo, né? Tipo, quem é você, né, que está nos olhando? E aí eu gosto muito desse texto da Ruth Benedict, que é uma grande antropóloga, que relata no seu livro Padrões de Cultura, Patterns of Culture, essa lenda dos índios... meu Deus, peraí, cadê? Dos índios Digger, da América do Norte. E essa lenda diz o seguinte: no princípio Deus deu um vaso a cada povo, um vaso de barro, e por este vaso bebiam a sua vida. Todos enchiam o seu vaso, mergulhando na água, mas os vasos eram diferentes. O nosso quebrou-se, desapareceu. Eu acho uma metáfora incrível exatamente de uma cultura que desaparece, como as nossas culturas aqui no Brasil, as culturas indígenas ameaçadas, muitas desaparecidas, e a ideia do vaso de barro como sendo a cultura mesmo. Quer dizer, quando esse vaso se quebra, e esse vaso, então, você pode
discorrer dos 1000 significados que ele pode ter nessa lenda, nessa parábola, mas exatamente quando este vaso, que coleta água, que traz a vida àquele povo, quando esse vaso se quebra ou se racha, a morte daquela cultura é inevitável. O nosso quebrou-se, desapareceu. E com ele, aquele povo, aquela cultura. Por que está engraçado? Espera aí, gente. Cadê para trás? Para trás. Cadê para trás? Aqui, ó. Aqui tem um textinho meu, mas que não está maior. E essa foto é do Popular Careca. Eu tirei essa foto no mercado de João Pessoa. E achei incrível, quer dizer, nada mais brasileiro. Quer dizer, assim, na verdade, quando a cultura... esse é um texto do Milton Santos, quando a gente abre a porta para o enraizamento de novas necessidades, novos gostos e hábitos, né, por influência dessa inter-relação internacional que a gente tem de novos contato com as outras culturas, novos valores e novas crenças. E, na verdade, o risco é subrepticiamente que vão sendo instalados na alma dos povos novas necessidades, novos hábitos. E, ao final, isso vai corrompendo a autenticidade dessas populações. Então, a ideia da educação patrimonial é recuperar esse sentido da identidade cultural, nacional, que se revela nos produtos da cultura, do artesanato aos mais sofisticados produtos e obras de arte, de literárias, de música, de poesia, de tudo que é a nossa cultura. Há um problema na metodologia, nessa ideia da educação patrimonial, esse é um problema comum na psicologia, que é essa identificação da figura e do fundo. Aqui é aquele famoso enigma, né? Você vê o vaso ou você vê 2 perfis? Cada um vê o que quer. Né? Mas, na verdade, no trabalho com a cultura, o que a gente faz na educação patrimonial, primeiro, que é um trabalho de olhar, de observar, é tentar identificar a figura, o que significa aquele objeto contra um fundo. Se não houver um fundo, você não identifica nada. Então, essa definição de um objeto cultural, seja ele de qualquer tipo, uma página escrita, uma cerâmica, uma peça imobiliária, uma pintura, uma escultura, na verdade, ele só pode ser identificado contra um fundo. E o que é este fundo? O contexto em que ele foi criado. Então, essa coisa do museu coleção, que tem as coisas nas vitrines e que não é do Rampamuk, assim, porcelana, 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 imagem, 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 castiçal, 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 quer dizer, uma coisa enciclopédica, mas que não faz sentido nenhum, não é? Por quê? Porque são objetos que foram tirados do seu fundo, então fica tudo empastelado dentro de uma classificação artificial que curadores resolvem, então, se especializar naquele tipo de coisa ou de objeto. Então, um dos problemas fundamentais da educação patrimonial é você trabalhar a ideia da figura e do fundo, em termos culturais. Se eu falar para vocês, casa, vamos a linguagem, a questão da linguagem verbal, por exemplo, a palavra casa, ou home, ou house, dependendo da língua dominada por cada um, a plateia, a gente pensa em alguma coisa. Então, se vocês pensarem em casa, e eu peço a vocês que agora pensem em casa, que imagem que você vai ter no seu banco da memória, na sua memória visual? A maior parte, cada um de nós vai ter uma memória, uma visão de casa, uma ideia. Não só um sentimento, mas como uma visualização. E a gente tem as imagens registradas na memória, ligadas a palavras, a conceitos, a ideias e a sentimentos. Mas, se eu tiver uma plateia de brasileiros aqui, eu não tenho dúvida que, para todos, nós vamos concordar que há uma imagem de casa que é seminal. Isso aqui, ó. A gente desenhava isso no colégio.
Se eu der um lápis de cor para vocês e uma folha de papel, dizer desenhe uma casa, ninguém vai fugir muito dessa ideia. Porta, janela, telhado. E essa casa me espantou, também uma foto minha no caminho para Diamantina, porque ela existe, ela não é um desenho, é quase um desenho. Então, é uma imagem simbólica e realmente seminal dessa ideia de casa brasileira, no Brasil, né? Em outros países não haverá isso, não existe essa casa, só no Brasil. Então, que valor que tem isso, né, para a nossa história da arquitetura, para a nossa história da colonização do interior, para a vida nas áreas rurais, né? Como é que as pessoas vivem nisso, uma porta e uma janela, né? Como será dentro. Bom, a educação patrimonial, assim como vocês veem, tem alguns princípios básicos. Primeiro, que é o objeto cultural como fonte primária do ensino e da aprendizagem. O objeto como documento. E aí que está. Quer dizer, a gente tem que fazer a leitura desse objeto, porque ele é um documento de várias coisas, de vários conceitos, de modos de fazer, de modos de pensar, de gostos estéticos, de escolhas, de habilidades, de influências. A gente vai só estudar a nossa arquitetura e ver o nível de influência que a gente tem, né, nas igrejas barrocas, influências chinesas, orientais, etc. Então, essa leitura dos objetos é um aprendizado, você tem que aprender a ler, a gente não nasce sabendo, né? E esse aprender, eu acredito que nessa proposta é o aprender fazendo. A gente tem que experimentar, não adianta eu dizer para vocês como era difícil na Idade Média as pessoas escreverem à luz de uma vela e com uma pena de pato. Quer dizer, e quantas coisas monumentais, obras monumentais foram escritas, e toda uma metade desses documentos que há aqui no Arquivo Nacional foram escritos com a pena de pato, com bico de pena, o famoso, né? Com as caligrafias e tudo mais. Então, a gente pode fazer isso com as crianças, apagar a luz da sala, escurecer a janela, acender uma vela e dar um bico, uma pena de pato para eles, uma pena de galinha, pode ser, para experimentar, fazer uma pontinha e experimentar. Eu tive essa experiência no colégio primário, não vou confessar a minha idade, vocês vão adivinhar, mas nós aprendemos a escrever com caneta de pena, fazer caligrafia, colégio Freiras, do Sion. E eu adorei caligrafia, até hoje eu gosto de fazer, mas são, em suma. Vamos adiante. Só fazendo, só experimentando, é que existe a apropriação e a internalização do patrimônio cultural. Essa apropriação afetiva, que é o objetivo, se apropriar daquela casinha, uma coisa nossa, da minha história, da minha tradição, e apreciá-la do jeito que ela é, na sua simplicidade, né, sem parâmetros, né? Eu acho que isso só com esse aprendizado do olhar. Então, mencionei esse primeiro seminário sobre o uso educacional dos monumentos, que depois foi quando eu apresentei o primeiro texto sobre a educação patrimonial. Essa experiência do museu é que eu acho que mudou a partir daí, porque deixou de ser um local de aula e passou a ser um local de experiências, e foram várias. Na ocasião, as crianças fizeram a observação de objetos e fizeram um baile na corte, produzindo com papel crepom e cartolina todas as indumentárias, as condecorações, os instrumentos de música. De manhã eles eram os trabalhadores que produziam a festa, era o casamento na corte, e à tarde eles eram os personagens desse casamento. As crianças participaram disso, nunca se esqueceram, até a parte da culinária, né? Nós fizemos com massa de farinha de trigo e com os livros de cozinha da biblioteca do museu, buscando os modelos daqueles leitões assados. Esse é um leitão com uma azeitona na boca. Em suma, as crianças em grupos fizeram várias experiências lúdicas, porque a criança gosta de brincar, e ela entra facilmente na história, e isso começa a dar esse prazer, essa sensibilidade da aproximação do patrimônio de uma maneira lúdica. No caso, às vezes esse documento é vivo, como no caso dessa exposição Cidade à Serra, que foi sobre Petrópolis e a colonização. Fizemos uma exposição, aliás, ecológica, porque as vitrines foram todas de papelão corrugado. Nós não tínhamos dinheiro para fazer vitrines
caras, e eu tinha visto essa experiência na Suíça, com vitrine de papelão corrugado, sobre Petrópolis, e convidamos os moradores, os descendentes dos primeiros colonos, alemães, italianos, libaneses, para dar o seu depoimento. Então, eles gravaram os seus depoimentos, suas lembranças, né? De um pessoal descendente de italiano que lembrava que foi a fábrica da Cascatinha, foi onde houve a primeira greve operária no Brasil, com os anarquistas que tinham vindo da Itália. Então, são histórias fabulosas e que eles, ao longo dessa exposição, esses personagens vinham, traziam os seus vizinhos, as suas famílias, para se verem retratados naquela história, porque a história da cidade era a história deles, né? Então, são experiências em que aqui nós temos documento vivo, quer dizer, no próprio museu, na museografia, na museologia, como em outras instituições, você pode exatamente trazer esse documento histórico para a individualização, para a humanização disso. Isso significa histórias de vida que estão ali cristalizadas. E é esse o trabalho, de você fazer esse trabalho arqueológico. E nisso tudo, ao longo desses anos, logo no início, eu fui buscar um método, porque em termos de educação há que ter método, nessa coisa de blá, 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 e falação não funciona, né? Então, para você aprender a ler, tem que ter um método, seja ele tal, tal ou tal. E qual é o método, então, que a gente propôs, né? Usando esses conceitos, nessa proposta museológica, metodológica, que seria o aprender fazendo. Aqui vocês têm crianças lá em Missões, no Rio Grande do Sul, fizemos uma oficina lá com os professores e o pessoal do Museu das Missões, que é do IFAM, que tinham arqueólogos, né? Ali é um grande sítio arqueológico. Eles colocaram as crianças para escavar. Claro que fizeram um canteiro já devidamente preparado, com coisas já do acervo. Na arqueologia é fácil você trabalhar, porque tem muito caquinho, tem muito elemento que você pode deixar ser manuseado, mas então para as crianças lavarem esses objetos enterrados, desenterrados, tentarem reconstituir no desenho o que aquilo seria, aquele objeto, entender o processo da arqueologia. Então, essa ideia da metodologia é parte desse princípio do objeto como a fonte primária de conhecimento, uma fonte, não o livro, partimos do objeto, como o arqueólogo faz. Ele acha um fragmento na terra, ele vai tentar identificar de onde vem aquele fragmento, que idade tem, o que era, o que não era, quem habitou aquele local. Então, meu objeto, eu trabalho com um objeto, seja tridimensional, seja bidimensional, como no arquivo, é um processo de descoberta, de você pôr uma lente, não é? De você ampliar com a lente para ver os detalhes. Por exemplo, num documento de papel, você tem a marca d'água, você tem a datação do papel, o tipo de papel, as fibras do papel, que vão já te situar no tempo, né? Você tem a caligrafia, você tem os selos, você tem os carimbos, você tem N detalhes físicos que te permitem falar mais sobre aquele objeto. E nas entrelinhas você vai ter a pessoa que está atrás daquele texto, daquela carta, daquele documento e o contexto histórico em que aquilo aconteceu. O que tem no Museu Imperial de cartas comoventes dos filhos do Pedro I, escrevendo para ele quando ele vai embora, pedindo um cachinho do seu cabelo, e na hora que ele se despede, vai embora. São coisas absolutamente comoventes, né, que emanam daquele material. Então, essa ideia, na verdade, é um trabalho de quebra-cabeça, um trabalho de decifrar os códigos. Por quê? Porque toda a cultura é baseada num código, a linguagem é baseada no código, a linguagem verbal, né? Nós temos o nosso código da língua portuguesa, o código das outras línguas, quem domina várias línguas, domina vários códigos, e tem as linguagens não verbais. As linguagens não verbais são as linguagens da arte, da música, né? De várias expressões culturais, do movimento, da dança, né? E essas linguagens têm códigos, e códigos são normas, são princípios que aquele grupo cultural domina e, eventualmente, os de fora não dominam. É como se fossem até dialetos. A gente sabe que os linguistas pesquisam
essa questão nos dialetos das línguas que foram aqui, chegaram com os imigrantes, e tem alguns que ainda falam dialetos que já não se fala mais no país de origem. Essa ideia dos códigos. Por exemplo, aqui nós temos uma congada, nós aqui já vimos muitas congadas. Sônia Matos está aqui, que é dona de Vassouras, né? É terra de congadas. Aqui você tem uma congada do século XIX. É uma fotografia do Arsênio Silva, que é um pintor também, mas que já fazia fotografia em 1860. Isso é uma foto da Biblioteca Nacional. Mas vejam bem, todos os códigos básicos da congada aqui estão. São escravos ainda aqui, não é? Mas nem o rei do Congo, a rainha, os tambores, não é? As princesas, a corte. Então, na verdade, o que está por trás dessa imagem, que eu não vou conseguir mexer aqui, é que o objeto não é um recurso. Pega uma fotografia para ilustrar, olha aqui a foto. Não é um recurso, o objeto é uma realidade, é algo concreto. Não é? Então, a utilização, principalmente de imagens nos museus ou nas aulas, na educação, sempre a imagem vem como uma ilustração daquele tema. Né? A gente tem que trabalhar a imagem como um recurso, um documento. Algumas vezes, diz o John Vlach, que é outro antropólogo americano, algumas vezes os objetos são a única fonte sobrevivente do significado. Então, há objetos para os quais eles são testemunhos de um momento, de uma história, e não há nenhum documento escrito, nenhum relato. Então, eles são a única fonte sobrevivente. Se a gente quiser pensar nos sambaquis, nos sítios arqueológicos, eles são a fonte do significado. Não tem texto para explicar a legenda. Não, você tem que interpretar, fazer a leitura daquele caquinho, daquela concha, daquele pedaço de madeira carcomido pelo fogo, tisnado, e aquilo é uma história, né? Milhares de histórias. O crescimento, o enriquecimento, o amadurecimento de um indivíduo só é possível em relação ao passado. Tem gente que não concorda com isso. Você é passadista. Mas é no passado onde se acumulam essas experiências vividas. Quem não tem passado é amnésia, é um vegetal em cima de uma cama, porque nós vivemos, agimos, atuamos, decidimos com base no nosso conhecimento acumulado, nas nossas experiências. Eu não ponho a mão no fogo porque eu sei que vai queimar. Então, é importante a questão do passado, porque não é quando a gente fala do passado, não é o passado longínquo, mas é o passado imediato, representado por qualquer experiência de vida, principalmente com as crianças. As crianças não têm passado, né? De décadas, elas têm o passado de ontem, que a mãe bateu com chinelo, porque ela estava em cima do banco, na janela, né? Então, aquilo vai marcando, são as memórias. Então, essa experiência vivida é que é fundamental. Por isso, o trabalho com a memória cultural é fundamental para um povo, porque sem essa memória ele começa a ficar completamente apático, agnóstico, não sei, sem referências, né? Sem capacidade até de se situar, dizer isso eu quero para mim, isso é bom, isso é meu, não é, isso eu não quero, né? Para que serve esse patrimônio, então, nossa herança cultural? Exatamente nesse sentido, museus, monumentos e demais bens patrimoniais possibilitam ao indivíduo uma experiência concreta de evocação do passado. Se não for assim, qual o sentido de acumularmos todos esses bens? Por que gastar esse dinheirão todo, esse trabalho todo, para manter os museus, quando num segundo ele pode arder em chamas e tudo desaparecer? O que fica? Fica aquilo que a gente internalizou. O patrimônio cultural, na verdade, é aquilo que resta quando tudo que a gente conhecia pegou fogo, desapareceu. Esse patrimônio cultural está dentro de nós, não está a gente atribui a essas coisas os significados, mas são significados que existem na nossa mente. Então, a ideia da educação patrimonial é um trabalho com a mente, com o pensamento, né? E aí vem a grande diferença entre a educação formal, que se desenvolve nas escolas, e a educação não formal, que se desenvolve nos museus, nos monumentos, nos acervos patrimoniais. É que a primeira, a educação formal, propõe uma educação a priori. Quer dizer, eu tenho o livro, a cartilha, o manual de português, da linguagem, da história do Brasil, da geografia, e a partir daquele livro, aqueles conceitos e ideias que estão ali, eu vou ensinar e o aluno vai aprender.
Então, a priori, eu já tenho conceitos e ideias. A segunda educação não formal é uma educação a posteriori, porque esse aprendizado é a partir de uma experiência, que, em princípio, não tem sentido. E a gente aí vai trabalhar com a qualidade das crianças que a gente vai perdendo ao longo da vida, que é a curiosidade. Você vai trabalhar despertando a curiosidade e ele vai descobrir isso. A gente propõe algumas etapas dessa metodologia fundamentais, que a primeira etapa é a observação, que você vai analisar aquele objeto, vai questioná-lo, vai compará-lo, vai deduzir o que é aquilo, para que serve, quem fez, quem não fez, para que foi feito, por que ele subsistiu e outras coisas não subsistiram. Depois você trabalha com uma forma de registro, porque esse registro vai registrar na memória do estudante aquilo que ele viu. Esse registro pode ser feito através de textos, de uma descrição verbal, um desenho, uma fotografia, um vídeo, uma experiência sonora ou uma maquete. Vários tipos de registro que você pode criar durante as experiências com as crianças. E depois, a partir daí, a exploração. A exploração é a partir daquele objeto então conhecido, então examinado e compreendido, você vai formular hipóteses, você vai pesquisar, você vai saber mais, coisas que o objeto não vai te dizer e que você vai ter que ir para a biblioteca, para o arquivo. Aí você vai entender a importância dessas outras instituições, né, das bibliotecas, dos arquivos que guardam as informações, as fontes secundárias, né, porque o objeto é a fonte primária. Então, eles vão pesquisar com as fontes orais, com a família, com os avós, vão pesquisar sobre aquele objeto que eles não conheciam. Isso lá no museu a gente fazia essa observação. E, basicamente, a forma e a função. O que é isso? É um vaso. Para que foi feito? É para pôr flor? Não me parece, porque aqui tem um retrato do imperador em um vaso de porcelana que mal se pode usar, é um objeto decorativo. Depois, as crianças registrando essa observação, de alguma forma. A gente, muitas vezes, fazia folhas didáticas, que eles, então, poderiam, naquelas folhas, já tinham a pergunta e o espaço para desenhar. E a comparação, pois eu acho ótima essa comparação aqui, que são dois tronos, né? O troninho e o tronão, né? Quem não sabe o que é o objeto da esquerda é uma chaise percée, é uma retrete. Ali dentro daquele bela peça de jacarandá, em estilo Dom José, temos um pinico. Então, essa retrete, essa é uma peça rica, de uma casa rica, mas você vai ver no interior do Brasil ainda em uso esse tipo de cadeira, né? A retrete, ou em francês muito chique, temos o trono. Então, a palavra trono, vocês vejam bem já o código. Trono pode significar o trono do imperador, significa poder, uma cadeira de honra, um trono vai para o trono, não vai, quer dizer, aquele que é o melhor, o mais poderoso, e pode ser o trono, né, que serve os nossos avós. E essas experiências de apropriação e recreação, por exemplo, eu fiz uma oficina com os professores ticunas, da Organização Geral dos Professores Ticunas Bilíngues, lá no Amazonas, na aldeia Filadélfia. E fizemos um seminário com esses professores, eles são professores ticunas, bilíngues, ensinam na língua deles em português, e eles recriaram a festa da Moça Nova, que é uma tradição de iniciação das jovens, e que estava já se perdendo nas aldeias, não estava fazendo mais. Então, essa oficina permitiu que eles fossem à floresta, encontrassem esse grande tronco de palmeira, que tem uns 4 metros ou mais, e que é como se fosse uma grande trombeta e toda enfeitada, e que eles saem, então, em danças circulando a aldeia, tudo como parte da festa da Moça Nova. Então, isso, na verdade, eles ficaram muito emocionados, porque esse revivenciamento traz de volta, né, a memória cultural daquele povo que estava já se perdendo. Aí, é uma coisa fácil da gente exemplificar, eu gosto de usar esse exemplo, conceitos básicos do objeto ou do artefato,
portador de significado e suporte de sentidos, valores e mensagens. Vejam bem, as moedas e as medalhas comemorativas são um ótimo exemplo. Por que é uma moeda, na verdade? Moeda é um pequeno círculo de metal. Tem valor intrínseco muito pequeno. E a partir de um esquema econômico e social, ela vai adquirir valores, umas vão ser de cobre, outras vão ser de prata, outras vão ser de ouro, e daí o valor atribuído a esse pedaço de metal como elemento de troca e de acúmulo de riqueza passa a ser, então, atribuído a esses pequenos círculos, como as medalhas que têm inscrições, têm o perfil dos poderosos, né, dos heróis. Ali está um de Dom João VI, olha lá. Cadê aqui? O Dom João aqui. Então, você tem no Museu Histórico Nacional uma das maiores coleções numismáticas do mundo, com moedas romanas, moedas orientais, absolutamente incríveis. E você pensa trabalhar com essas moedas é uma coisa meio difícil, mas, na verdade, o que tem de história atribuída, então, na verdade, o objeto cultural pode ser uma moeda, na verdade, ele tem um valor de troca, ele tem um valor intrínseco, ele pode ser de barro, ele pode ser artesanal, mas que significado que ele tem para aquele povo, não é? Que significado, que sentidos, que histórias ele vai contar. E essa ideia da moeda é uma boa maneira de você exemplificar isso, né? O objeto em si, ele é um material que, inclusive, queiramos ou não, ele vai acabar desaparecendo, né? Nossa luta em glória da conservação, e a gente sabe que é isso. Haja visto, novamente, vou mencionar o terrível desastre do Museu Nacional. Isso tudo pode ser perdido de uma noite para outra. Então, na verdade, esses objetos são suportes de informação, de significado, de valores, e por isso eles são preservados. Então, você tem diferenciações nesses significados. A coroa, por exemplo, a gente sabe o que tem de coroa no Brasil, até no samba, a coroa do rei não é de ouro nem de prata, também já usei, sei que ela é de lata. Nós temos aqui a coroa do imperador, do Pedro I, está no Museu Imperial, e um cocar indígena. Então, na verdade, vocês têm a coroa como um símbolo. Símbolo é uma figura de linguagem, é uma figura de semântica que o símbolo diz, ele representa toda uma ideia. Um símbolo do Brasil, por exemplo, a bandeira é um símbolo, mas é uma peça simples em geral, mas que a gente atribui um papel de representatividade muito amplo de um coletivo. O signo, em geral, é todos os objetos culturais, eles são signos, na teoria do Humberto Eco, signos da linguagem não verbal. Como as palavras são signos verbais, os objetos são signos, por quê? Porque são portadores de sentido. Mesmo que seja para mim até só. E o significado, quer dizer, a gente na educação patrimonial vai trabalhar essa ideia, quer dizer, o que isso simboliza, o que significa e que sentido tem para quem, né? E a gente vai ver, então, objetos usados como significando valor, significando poder, autoridade, como demarcação de territórios. E aí vocês vão ter os índices, essa leitura vai implicar você aproximar uma lente e ver as impressões digitais daquele objeto. Esse tipo de tocado de um chefe Munduruku, né, de um desenho do Debré, ele tem vários detalhes aqui que são tipicamente do Munduruku. É como se fossem as impressões digitais. Então, quem conhece as diferentes culturas indígenas vai identificar, até pelo uso de penas diferentes e de plumagens, de modelos de tocados, né? Então, são o que a gente chama de índices. Na verdade, é como um detetive descobrindo um crime, a cena do crime. Ele vai procurar o fio de cabelo, a impressão digital, vai procurar algo que indique o autor daquele crime. Nós fazemos um trabalho meio de detetive, né, na verdade, nos museus. E aí há algumas ideias como essa, por exemplo, que é interessante, do paradoxo de Zenon, que era um filósofo grego pré-socrático,
e que fala nessa ideia de cada objeto é um momento na sua trajetória no tempo. Nada está parado. Quer dizer, hoje eu tenho esse copo d'água aqui, ele é esse copo é um objeto que tem um momento na sua trajetória, ele já foi no passado, teve formas diferentes, né? A ideia do objeto copo. Então, essa trajetória dos objetos no tempo, que o Husserl, que é o filósofo alemão, chama de o horizonte do passado. Eu gosto muito dessa ideia, você olhar as coisas nesse horizonte. Hoje eu estou vendo isso, mas aquele monumento, aquele casarão, aquela fazenda histórica, eu vou olhar no horizonte do passado, o que ela já foi. E vou ver essa ideia do processo cultural como um processo de transmissão. É como uma flecha em movimento. Essa flecha, ela sai de um ponto e vai atingir seu alvo, mas ela está, em cada momento do tempo, ela é um momento deste movimento. Então, é uma maneira de você ver o processo cultural e os objetos culturais dentro dessa linha do tempo. E aí eu vou falar de um caso emblemático, que é o caso, por exemplo, da caneta Bic. Alguém tem uma caneta Bic aí? Só você, né? Caneta Bic eu acho que está em extinção, mas alguém? É Bic? Tem 1, 2, 3, 4. Só para dizer a vocês que no Museu do Design em Londres, 5, existe no Museu do Design de Londres, 6, uma vitrine só com a caneta Bic. A caneta Bic é uma grande invenção da era moderna, que vai substituir a caneta tinteiro que nós usamos ainda, que tinha que bombear, comprar a tinta do tinteiro da Parker, fazer assim, encher a caneta, borrava, vazava. E a caneta Bic resolve esse problema todo e é um fenômeno de design. E aí você pode perguntar a essa caneta Bic se vocês conseguem ver o pato. Onde está o pato? Tem um pato aí. Olha, tem um pato e tem um dinossauro. Porque o pato é a ponta, é o bico de pato. Ela repete ainda, no horizonte do seu passado está a pena do pato. A pena está aí, o bico está ali, transformado. E o dinossauro está no plástico, que é petróleo, que o DNA do dinossauro também está aí. Então, você propõe isso a uma criança. Cadê o dinossauro? Cadê o pato? Entendeu? Você está, na verdade, jogando com isso nessa ideia, né, do horizonte do passado. E você vai ver isso o tempo todo, desde a pré-história, da mão daquele gravador pré-histórico que deixou aqueles símbolos gravados na pedra, com um caco de pedra ou com uma concha, e hoje você tem o computador tão na mesma linha do tempo. O que será no futuro, talvez não tenha nem instrumento, nem suporte. Mas, por exemplo, essa foto aqui, você vê uma carruagem, uma charrete, um fordeco de bigode. No carro atual, né, da Fórmula 1, você tem um cavalo. Aí a gente pergunta, quantos cavalos tem o seu motor? Um cavalo está ali, nesse horizonte do passado. Então, isso é que é interessante, essa descoberta, né? Outra ideia básica que a gente trabalha é a ideia do meio ambiente histórico, porque se fala o tempo todo em meio ambiente, na natureza, aquilo que se vê, aquilo que está à flor da pele da Terra, ante o nosso olhar, mas o que está em camadas para baixo, nós estamos pisando em camadas de história. Aqui debaixo dos nossos pés há, com certeza, vestígios de escravidão, de touros, havia uma praça de touros aqui nesse local. Nós estamos pisando, a gente sabe disso, o centro do Rio de Janeiro, um canteiro arqueológico incrível. Então, essa ideia de que o tempo vai se acumulando e que você pode fazer essa descoberta, o que era antes, o que era antes, o que era para trás, é outra ideia que dá uma profundidade, a tridimensionalidade também, às vezes, da paisagem que você enxerga. E eu adoro mostrar esses desenhos, vocês devem conhecer, do Guto, tem o nome dele, daqui a pouco eu vou dizer, Guta, que fez esse passeio no tempo, aqui no Largo da Carioca, indo para trás, em 99, depois em 95, depois essas camadas, no 1910, 1824, você vai vendo a transformação, sempre o convento de Santo Antônio aqui, né? Mas aqui você já vendo aqui a Lagoa do Boqueirão, isso aqui já é 1824. Aqui 1723, a Lagoa do Boqueirão,
né, esse largo aqui da Carioca, que ainda não era chamado assim, o convento de Santo Antônio. Aqui, 1650, já está ali o convento, que foi o grande refúgio dos cariocas durante as invasões francesas e outras invasões de corsários no Rio de Janeiro. A população corria para esse morro, para esse convento. E em 1608 ele chega a esse desenho, em que não há nada, né? É o Carlos Gustavo Nunes Pereira Guto. Então, essa ideia do passado, né, sobreposto em camadas, é uma outra ideia a explorar, e que eu considero isso, como diz o Paulo Freire, quer dizer, é necessário se fazer a leitura do mundo. E a gente pode fazer a leitura do mundo através da leitura das coisas. Aqui numa oficina, lá no Sul, um grupo de senhoras vendo fotos de família. A gente trabalha muito com as fotos de família, que levam as pessoas a contarem sobre a sua trajetória familiar. Isso, na verdade, eu chamo de uma alfabetização cultural. É aprender a ler os objetos da cultura. As pessoas todas são protagonistas da sua cultura, são portadoras dos seus elementos e aspectos culturais que trazem consigo da sua história, da sua família. Mas essa leitura das coisas, por isso eu pus o título dessa fala, Lições das Coisas, baseado na ideia do Paulo Freire, de empowerment, de empoderamento, é a partir disso que você consegue o reforço da identidade, porque em muitos casos, principalmente em locais de imigração, um fenômeno na região sul do país demonstra isso muito claramente, muitas dessas populações, dessas cidades, algumas são mais bem-sucedidas do que outras. Há colônias de italianos que deram muito certo, que são riquíssimas, como os produtores de vinho da Serra Gaúcha, mas outras regiões não tiveram tanto sucesso, fracassaram, e eles tinham vergonha da sua história. Então, você trabalhar com esses elementos, dessa saga toda da imigração, do país de origem, da aventura dos seus pais e avós. A gente trabalhou muito com documentos familiares, com passaportes, com certidões. E podemos fazer isso através de oficinas. Aí tem a oficina lá com os ticuna, voltando aos meus amigos lá no Amazonas. Eles mesmos estão observando os seus próprios produtos, suas cestas de fibra, de palha, de palmeira, e identificando e descrevendo o processo de confecção disso, que viu a mãe fazer, que viu a avó fazer, que sabe fazer. Então, identificando as suas próprias coisas, não dos outros. Mas nisso eles passaram a ter uma outra compreensão do valor daqueles objetos. E em termos também de desenho, de representação mental, eu acho esse desenho lindo. Os ticunas são grandes pintores e artistas. Um fez esse desenho em que a floresta é a coberta da terra. Quer dizer, a maneira como eles veem a floresta, né, é de outra maneira, que não é a nossa de ver. Para eles é a coberta da terra. Tem toda a sua história das suas origens mitológicas, dos rios. Eu adoro mostrar isso aqui, não sei se vocês... Claro que muitos daqui têm essa lembrança desse prato de louça azul pombinho, pelo menos tinha na casa da minha avó, na casa da Sônia devia ter. A gente vê muito isso nessas feiras livres populares no chão, no prato de louça azul pombinho. E quem faz um belo texto poético é a Cora Coralina, essa é a casa de Cora. E eu sugiro que vocês procurem depois no Google esse poema da Cora Coralina, o prato de louça azul pombinho. E tem um outro que é o aparelho de louça azul pombinho, em que ela, na poesia dela, ela conta toda a história dessa louça, é a louça na família, que veio da China para o casamento da bisavó. Bom, é toda uma riqueza que os poetas têm essa sensibilidade. Estou finalizando agora com um instrumento pedagógico que eu criei no Museu Imperial a partir dessas ideias, que foram as caixas de descoberta. Então, a partir, por exemplo, da caneta, uma das caixas, cada caixa tinha um objeto-chave, e essa é a caixa da caneta, a caneta Bic. Então, uma grande caixa com outras caixas dentro. A partir da caixa da caneta Bic, tudo que se relacionava com a caneta, com a arte da escrita, nos seus instrumentos de escrita, nos seus suportes, e as crianças sentavam e abriam essas caixas e começavam a fazer várias atividades. Aqui, essa menina está com a caneta espacial, a caneta dos astronautas que escreve no vidro, que escreve na vertical.
Aqui é toda a trajetória, 1750, caneta de pena, aquela com a pena aqui, aquele, como é que chama? Aquele apagador? Não, mata-borrão. E eles vão experimentando, decifrando os hieróglifos. Então, nós vamos abordando as diferentes escritas, as diferentes formas de grafia, com seus instrumentos diferenciados, os códigos linguísticos, tudo que decorre a partir de uma caneta Bic. O lápis, a tabuinha de argila, e cada caixa tinha, nas suas exterior, os textos, as indicações simples, as datações. Aqui, essa palavra caraca foi que um menino falou, e eu registrei, observando essa maquininha Olivetti. Caraca, já vem com impressora. Esse foi o grande achado, né? E é verdade, porque não tem essa história de ter impressora. Você já vai escrevendo e já vai imprimindo, né? Quem teve a experiência da máquina de escrever? Mas a surpresa dessas crianças que nunca tinham visto, né? Na verdade, essa expressão aqui, eles estão fascinados, mas começou com um menino lá no Rio Grande do Sul, mas aquelas máquinas bem da vovó, que tem aquelas, as teclas têm um arozinho de metal em volta, aquelas bem de antiquário, né? E eles nem sabiam o que era aquilo, tinha umas fitas assim secas. Aí eu mostrei, botei o papel, falei, isso aqui é para escrever, ó, bota papel, roda aqui, aí tem essa fitinha, já está meio seca, mas agora vai, bate aí. Caraca, já veio com impressora, né? Isso, para mim, ficou um clássico, né? Dessa ideia da descoberta. E como é que realmente essas coisas são divertidas, né? Porque para nós... Aí tem a questão da gráfica, né? Você já vai chegar lá na impressão gráfica, nos métodos, você vai falar da imprensa, né? Do Gutenberg, da revolução que foi, né? A invenção da imprensa, a partir da história da caneta Bic. Povos, línguas, e aí, manipulando o futuro, na verdade, eu termino com a chave, quer dizer, o que é essa chave, né? É um pouco a chave do mistério do objeto cultural, e aí eu apelo ao Carlos Drummond, porque essa poesia dele diz muito isso, e, de repente, o resumo de tudo é uma chave. A chave de uma porta que não abre para o interior desabitado, no solo que inexiste, mas a chave existe. Aperto-a duramente para ela sentir que estou sentindo sua força de chave. O ferro emerge da fazenda submersa, que vale em escrituras de transferência de domínio se tenho nas mãos a chave fazenda, com todos os seus bois e os seus cavalos, e suas éguas e aguadas e abantesmas, de que ninguém fala mais, e se falasse era para dizer os antigos. Sorrio pensando, somos os modernos, provisórios, ahistóricos. Os antigos passeiam nos meus dedos, eles são os meus dedos substitutos, ou os verdadeiros. Posso sentir o cheiro do suor dos guarda-mores, o perfume Paris das fazendeiras no domingo de missa. Posso não, devo. Sou devedor do meu passado, cobrado pela chave. Que sentido tem a água represa num espaço onde as estacas do curral... Bom, pulou aqui, comeu uma frase. Quem dissolve o existido, eternamente existindo na chave. O menor grão de café derrama nesta chave o cafezal. A porta principal é esta que abre, sem fechadura e gesto. Abre para o imenso. Vai me empurrando e revelando o que não sei de mim e está nos outros. Então, acho essa... ainda tem mais um trecho. O serralheiro não sabia o ato de criação como é potente, e na coisa criada se prolonga ressoante. Escuto a voz da chave, canavial, uva espremida, berne de bezerro, o grilo, o sapo, a madrugada, a carta, que só a terra fala ao fino ouvido. E aperto-a, e de apertá-la, ela se entranha em mim, corre nas veias, ferro em brasa, o ferro de uma chave. Poema Corpo, de 84. Eu acho isso perfeito, como os poetas não têm ninguém para expressar melhor as coisas. Quer dizer, a força evocativa e significativa de um objeto, que é uma chave antiga, e que para ele vem
toda uma memória, toda uma história. Então, acho que, no final, se a gente conseguir, com o trabalho da educação patrimonial, que as crianças e os adultos possam ter essa experiência, quase poética, na verdade, eu acho que a gente está contribuindo para o enriquecimento do indivíduo, né? Então, o textinho fica para quem quiser, depois eu mando. Desculpe que eu me... É muito assunto, muita coisa, deixa eu tirar aqui. É muito assunto, a gente fica, né? A gente escuta e a cabeça já borbulha, né? Tantas coisas boas. Deixa eu ver como é que eu vou tirar isso aqui. Nelson, pronto. Agora pronto. Vai trocar. Eu vou pedir para vocês trocar. Agora a gente faz uma troca. Eu queria ver se eu consigo tirar aqui. Quem é que manobra bem esse computador? Será que dá? Não, já tirei. Pronto. Nelson. Obrigada, Nelson. Eu acho que agora a gente vai ouvir o Nelson Borer, traz para a gente uma experiência prática, né, que está sendo desenvolvido lá na Fundação Dom João já há VI. 10 anos. 10 anos, 10 né? anos. Pois é, então a gente está aqui pensando educação patrimonial e pensando educação patrimonial nesse diálogo com os arquivos, né? Como é que a gente pode pensar isso nas instituições arquivísticas? Uhum. Então vamos conversar, ouvir o Nelson agora. A Fundação Dom João VI surgiu... Bom, primeiro eu quero falar meu nome, Nelson, eu sou diretor do departamento do Núcleo de Desenvolvimento Digital. Eu não sou palestrante, eu não sou historiador, eu não sou da área de arquivo, né? Se eu fosse palestrante todos os dias, eu tinha que ter um estoque muito grande de Rivotril, entendeu? Só para situar. Pois bem, a Fundação Dom João VI ela surgiu em 2010, mas o trabalho de digitalização de um arquivo, chamado Arquivo Pro Memória, que existia em Friburgo, começou em 2009, começou um ano antes. A Maria Ana, que está aqui com a gente, ali atrás, foi testemunha desse trabalho de digitalização. E eu me lembro que naquela época, quando me perguntavam, Nelson, você está digitalizando esse acervo para quê? A minha resposta era muito objetiva. Eu falei assim, eu não faço a menor ideia por que eu estou digitalizando esse acervo. Como realmente eu não sabia por que eu estava digitalizando. Eu fiz um gráficozinho aqui na frente, próxima tela. Eu não sei se vai dar para vocês lerem essas letras pequenas aí, mas isso aí é um exemplo do que era o mundo em 2009. Quando se fala em tecnologia, a gente pisca. E hoje, digitalizar hoje é a coisa mais simples do mundo. Eu canso de ouvir pessoas virarem para mim e falarem assim, bate uma foto daquele documento e manda pelo WhatsApp para mim. Isso é digitalizar. Antigamente, em 2009, isso não era possível. Eu trouxe aqui de exemplo, esse aqui era um Samsung top de linha de 2009. Esse negócio que está na minha mão aqui. Ele até tinha uma câmera fotográfica, mas era impossível se fotografar um documento com qualidade, com esse telefone aqui, né? Eu acho que eu nem chamo isso de celular, eu chamo isso de telefone, né? O WhatsApp era um sonho. Uma conexão banda larga de qualidade tinha 1 mega de tamanho, 1 megabit de velocidade. Arquivos do tipo TIFF, bitmap, arquivos VOB, que eu não sei se vocês se lembram, nós quando íamos uma locadora e pegávamos aquela fita de vídeo, ali dentro tinha um filme num formato VOB. Hoje isso praticamente não existe mais. O YouTube era apenas uma promessa, né? Que eu me lembre, em 2009 eu jamais naveguei no YouTube. O que mais que eu botei aqui? Uma câmera digital Sony Alpha 350 custava em torno de R$10 mil. Um scanner Optibook A300, formato tamanho A3, aquele scanner grande, custava em torno de R$14 mil. Terabytes ainda não era uma possibilidade.
trabalhar com uma unidade de terabyte. Então, esse era o universo que nós encaramos quando começamos a digitalizar um acervo. E eu me lembro que perguntavam muito para a gente, não é, Mariana? O que vocês vão digitalizar? Eu falei, eu vou digitalizar tudo. Já começa que eu não era muito da área. Eu olhava para aqueles documentos antigos, falei assim, eu tenho que digitalizar tudo isso. Né? Começamos com jornais na época, né? E foi por conta desse trabalho que lá na frente surgiu a Fundação Dom João VI. Né? Ela veio no vácuo desse trabalho. Né? Durante esse processo de digitalização, as dúvidas eram imensas. Primeiro, aonde você guarda esse acervo digital todo? Depois de um ano, no ano de 2009, antes de terminar o ano de 2009, nós tínhamos mais ou menos 1,5 TB de arquivos digitalizados. Aí falava-se assim, puxa, bota no zip, bota num DVD, bota num... Não tem HD de 1 TB? Não. Onde que vai guardar tudo isso, né? E isso gerava uma insegurança muito grande. E foi assim durante muito tempo. Muito tempo. Quando foi em 2014, uma nuvenzinha saiu lá dos Estados Unidos, né, e chegou ao Brasil. Era tecnologia de nuvem, começava a chegar. Chegou em 2014. Com ela veio o Google Drive. Só que para você usar isso, você tinha que pagar. A Fundação Dom João VI é uma instituição pública. E como instituição pública, é muito difícil, você fica preso a uma série de amarras. Né? Então, nós ganhamos um padrinho. E esse padrinho bancou esse trabalho. Né? E nós pudemos, foi possível contratar essa tecnologia do Google na época, que não era muito barata, né? E a gente pôde mandar esse material todo para cima, com muito mais segurança e muito mais qualidade. Né? Assim, surgiu um outro pedacinho, que nós chamamos de promemória digital. O que é o promemória digital? O promemória digital hoje reúne exatamente esse volume de acervo digitalizado, que hoje chega na casa aí de 4 a 5 terabytes de dados digitais. Eu me lembro que uma vez nós assistimos foi no CONEARC, se não me engano, com Paulo Quinaus, que na época era presidente do Arquivo Público do Estado. Ele assistiu uma demonstração que nós fizemos na época só com os jornais, né? E eu ouvi dele o seguinte, hoje, Nelson, o acervo do Promemória Digital já está entre os 10 maiores acervos digitais do Brasil, em importância. Né? Não, principalmente porque se trata de um arquivo regional, né? Uma cidade do interior, que é a cidade de Friburgo. Né? Isso para a gente foi um presente na época. Qual foi a preocupação que veio depois? A gente só tinha problema, né, Mariana? Né? Como é que pode uma fundação, que é uma instituição pública, prosseguir nesse trabalho se garantindo em um padrinho? Né? E se esse padrinho amanhã não existir mais, como é que se faz? Né? Eu me lembro que nessa época eu tentei, por diversas vezes, contato com o Google, com a própria empresa. Não, mas o Brasil fica muito distante nessa hora. Né? Nós estamos quase que no mesmo... Está logo acima ali, existe um escritório em São Paulo, mas na hora que você senta para conversar e você vai em busca de uma parceria, parece que eles foram para Júpiter. Como é difícil. Né? E eu me lembro que eu insisti bastante e fui descobrir no Google um programa que eles têm chamado Google for Non-Profits. Né? E ganhamos a parceria do Google. Eu não sei se existem outras, eu já procurei e não achei. Mas a Fundação Dom João VI é a única instituição no Brasil hoje que faz parte desse programa Google for Non-Profits. O que esse programa dá direito? A Fundação hoje ela não paga absolutamente nada por todos os recursos de tecnologia que o Google fornece. Né? Armazenamento, tudo.
Esse Google Cloud hoje, se uma empresa privada for querer contratar o Google Cloud hoje, ela vai pagar no preço mais baixo $300 por mês. Então, não há instituição pública que aguente, principalmente uma do porte da fundação, né? Eu vou chegar ao final nas práticas com relação ao ensino patrimonial e história regional. São os dois exemplos. Mas é importante falar um pouquinho desse caminhar da Fundação, porque foi exatamente com essa experiência, né? Porque lá atrás, quando eu afirmava que eu não tinha a menor ideia do que nós fazíamos, digitalizando aquele acervo, isso veio com o surgimento do Google for Non-Profits, né? Falei, puxa vida, agora nós conseguimos chegar a um propósito. E o propósito qual era? Levar o arquivo para a escola. Pegar o Promemória Digital e levar para dentro da sala de aula. Essa hoje é a proposta da Fundação Dom João VI no que diz respeito ao Promemória Digital, né? Mas como é que isso pode ser feito? Como é que a escola está aparelhada de tecnologia? Não. Os professores estão capacitados a mexer com essa tecnologia? Não sei, né? Então, aí o Google me apresentou ao Google for Education. O Google for Education é uma plataforma do Google que é implantada na escola, custo zero. A escola não paga absolutamente nada. E é a mesma plataforma que o Google fornece à Fundação Dom João VI no programa Google for Non-Profits. Ou seja, você tem a instituição, a Fundação Dom João VI, você tem a escola, as plataformas são as mesmas, logo é possível levar o arquivo para dentro da escola. Essas coisas se integram, né? O caminho é muito fácil, né? Opa, acho que eu passei. O que é o Google for Education? Essa é uma definição dada por eles. É uma plataforma cujo objetivo é estimular a interação entre alunos e professores, o estudo compartilhado e colaborativo. Através de suas ferramentas, é possível criar um ambiente mais propício ao aprendizado, onde professores e alunos dividem o protagonismo, tendo a tecnologia como aliada. Essa é a melhor definição para o Google for Education. Para a memória digital, Google for Non-Profits, o Google for Education e a escola, surgiu a ideia do Conecte, Colabore e Compartilhe. O que é o Conecte, Colabore e Compartilhe no final das contas? É um conjunto de ações em que a Fundação Dom João VI se prepara para treinar professor, estimular aluno, produzir material didático e pedagógico, produzir conteúdo de cunho didático pedagógico de qualidade, né? No âmbito de quê? No âmbito da história regional, no âmbito da educação patrimonial. Eu vou pular essa parte aqui e vou entrar direto. Tá, esses são os dois desdobramentos possíveis dessa ação, né? Do arquivo na escola, que é a educação patrimonial e a história regional. Permite ainda a entrada de outros arquivos. Vamos imaginar que uma outra instituição que conheça esse projeto em Friburgo queira disponibilizar o acervo digital dela. Desde que esteja dentro da mesma plataforma, é possível de ser feito, né? Assim como outras escolas em outros municípios, né? Essa é a ideia do Conecte, Colabore e Compartilhe. Esse compartilhamento ele é total, é para qualquer... Então, por exemplo, na época que nós começamos o projeto, houve interesse de 2 ou 3 escolas, não me lembro agora, no município de Cantagalo, quer dizer, muito distante de Friburgo, mas dentro do mesmo contexto histórico, né? Friburgo, hoje, ele é polo de consumo de 25 municípios que estão no entorno. No que diz respeito à história regional, é mais ou menos isso, a mesma coisa, né? Foi colonizado por suíços
E você vai achar descendentes suíços em toda aquela região serrana, né, de Friburgo. Esse aqui, vamos ver se ele vai entrar. Esse é o site do projeto para a memória digital. Conecte, colabore e compartilhe. Tem uma parte aqui que explica, depois quem tiver mais interessado em ler a respeito, toda a parte de introdução, apresentação, quem são os parceiros, depoimentos, experiências, equipe. E aqui nós temos um mural. O que é esse mural? Nós fizemos 2 exercícios para mostrar aqui. Tudo que vocês vão ver daqui para frente é feito pela própria criança dentro da escola, acessando o acervo digital, que está lá na nuvem. Esse primeiro exercício, que a gente chamou de a Jornada 1819, ela foi possível de ser feita a partir de um único documento existente dentro do arquivo. Um único documento propicia esse exercício. No dia 4 de julho de 1819, 3 grandes barcas e uma barcaça menor partiam de Estavayer-le-Lac. Friburgo, quando foi colonizado, os suíços vieram de um lago que ficava no interior da Suíça, chamado Estavayer. Foram vários barcos que saíram de Estavayer. E para chegar a Friburgo, eles subiram. A Europa tinha acabado as guerras peninsulares, Napoleão estava preso. O caminho mais seguro que eles podiam fazer era navegar pelo rio Reno, exatamente na fronteira entre a França e a Alemanha, e eles subiam de barco até chegar à Holanda, aonde eles ficaram acampados num lugar chamado Mais, um lugar insalubre, ficaram doentes, morreram, muitos ali. E o primeiro barco que saiu foi um padre dentro desse barco, um pároco, chamado Jacob Joá, que viajou no primeiro barco. E ele, quer dizer, nós tivemos a sorte dele, durante a viagem, dele ter feito um diário. Ele foi anotando tudo, por onde ele passava, aonde eles paravam, o que eles comiam, os lugares que eles visitavam durante essas paradas. E nós fomos descobrir o original desse documento na biblioteca de Friburgo, não foi, Mariana? É, na biblioteca de Friburgo, na Suíça. De lá eles mandaram um facsímile na época, muito ruim de ler, facsímile, aquela xerox toda borrada. E tínhamos em Friburgo uma professora de francês. Era um documento muito difícil de ler, porque era um francês ainda muito coloquial, mas ela fez uma primeira tradução, onde surgiu esse livrinho aqui, feito por um tio meu, por acaso, que organizou, e nós publicamos esse livro em Friburgo, anotações sobre a viagem dos imigrantes suíços em 1819, para Nova Friburgo. Esse livro, a proposta era ir para a escola, mas não foi. Não houve possibilidade de pôr isso aqui em prática dentro da escola. Tinha alguns erros, inclusive. Um pouquinho mais na frente, eu fui descobrir, numa revista francesa, a publicação original desse documento. E aí, confrontando um com o outro, nós produzimos esse aplicativo, quer dizer, produzimos não, é a ideia dos alunos fazerem, Nós fizemos só um ensaio, e apenas para mostrar que é possível. As pessoas vão falar assim, puxa, mas isso é um negócio muito difícil de fazer. Eu posso afirmar que uma criança de 4ª série, de 3ª, 4ª série, é capaz de fazer isso. Eu preciso explicar a ela, talvez, 10 minutos, para ela poder mexer com isso. É muito fácil. Essas ferramentas, existe uma ferramenta por trás disso, que nós fomos buscar no Knight Lab, que é o laboratório de tecnologia da Universidade de Chicago, para cursos de jornalismo.
e adaptamos essas ferramentas são de código aberto, todo mundo pode usar, quem quiser, né? Eu vou mostrar essa jornada aqui. Esse mapa que está do lado de lá são os recursos do próprio Google Maps. A criança ela vai manipular o Google Maps, né? E ela vai postar. Essa parte do texto que está aqui é exatamente o texto traduzido do Jacob Schwartz. Então, ele diz aqui, em 1819, partia da Suíça o primeiro comboio de imigrantes. Aqui ele bota o início, eu vou marcar o início aqui, porque ele já vai localizar o lago. Em 4 do mês de julho do ano de 1819, os colonos do cantões de Friburgo, Valais e Vaud. Essas palavras que estão grifadas, se você clicar aqui, vamos ver se esses links vão funcionar. Pum. Eu vou utilizar um recurso do Google muito conhecido, que é o Street View. Então, é como se a possibilidade que a criança tem de fazer exatamente a viagem que os suíços fizeram, vendo o que eles viram na época, porque está tudo lá, né? Quer dizer, com base num documento histórico, né, de interesse regional, porque é a história da cidade, os alunos vão fazer isso aqui. É muito fácil produzir esse documento. Esse aplicativo que está aí. Isso é um cola e arrasta. Cola e arrasta. Clica, arrasta, bota aqui. Clica, arrasta, bota aqui. Né? Deixa eu fechar aqui. E assim vai. Ele vai subindo, passar em Thiele, no dia, às 11 horas do dia, acho que do mesmo dia. Depois eles vão a Brugge. E aqui tem todos os eventos, vão visitar a ilha de Saint-Pierre no dia seguinte, no meio da ilha. Então tem toda a trajetória dele. Esse diário do Jacob Schwartz, certamente como é que é o nome daquele cineasta famoso? Steven Spielberg. Se ele botasse a mão nisso aqui, ele fazia um filme épico. Eu vou citar uma passagem para vocês do que está escrito aqui. Eles vão para a Holanda, ficam doentes, ficam 3 meses acampados na Holanda. Depois os navios vão chegando. Essa localidade ficava naqueles canais que existem na Holanda ali, né, que levam ao Mar do Norte. Aí os navios saíram e vinham. Existe uma zona, eles chamam de ventos alísios, inclusive no decorrer daí aparece o mapa, a gente vai mostrando esses mapas, né? E eles ficaram parados ali por falta de vento durante 20 dias. Quer dizer, as pessoas que já estavam doentes começavam a morrer, também dentro do navio, e eram sepultados no mar. Num determinado momento, o comandante desse navio percebeu que era o navio dele, em que ele viajava, e o gozado é que ele foi para... Era inspirado esse Jacob Schwartz, era um cara inspirado, porque ele foi para a torre de comando e começou a anotar as coordenadas de latitude e longitude por onde o navio passou. Então, esse mapa aqui, quando chega na parte da travessia, né, você consegue fazer exatamente o itinerário que o navio fez até abortar no porto aqui do Rio de Janeiro. E eles perceberam, em determinado momento, que tinham muitos peixes, tubarões, inclusive, acompanhando o navio. E resolveram pescar para comer carne fresca. E pescaram um tubarão. Jogaram o tubarão no convés do navio e abriram a barriga para tirar as vísceras do tubarão. E o que saiu lá de dentro foi um bebê, uma criança que tinha sido jogada no mar um dia atrás. Os pais dessa criança estavam a bordo e viram. Assim mesmo. Isso está aqui relatado por ele. A leitura disso é um negócio muito bacana. Porque foi uma saga, a viagem desses colonos suíços até Friburgo foi uma saga, né? A Suíça, naquela época, passava por um período muito difícil,
Muita gente morreu na Suíça naquela época, estima-se mais de 10 mil suíços tenham morrido, em parte por causa da guerra, mas o motivo que acelerou esse processo e que foi a explosão de um vulcão, chamado vulcão Tambora, que explodiu lá embaixo, na Nova Guiné, ali perto da Nova Guiné, no tal do Cinturão de Fogo. Foi uma explosão muito forte, dizem que foi a maior explosão vulcânica da era moderna, né? E toda aquela fuligem viajou e pairou sobre os Alpes. Então, hoje dizem que o ano de 1816 foi um ano sem verão lá. Então as colheitas não vieram como desejado, o que já estava difícil ficou pior ainda, e eles entraram nesse programa de imigração. Muitos suíços foram para o estado de Ohio, nos Estados Unidos, né? E uma parte para Friburgo, num acordo que o governo fez com o governo de Portugal, com Dom João VI. Né? Eu vou agora para o outro, que é o mais interessante, que é o mapa da história. O que é o mapa da história? O mapa da história é um produto de cunho educativo, pedagógico, no âmbito do surgimento dos nossos mais belos patrimônios, ou seja, os patrimônios de Nova Friburgo. Rico de informação, o Arquivo Promemória compila, através desse produto, parte do seu acervo documental, em conjunto com o que o melhor existe na web. Na verdade, faz não só documentos e objetos do arquivo, mas também que estão em outros arquivos, né? Possíveis de serem acessados através da web. O produto é o mesmo, aquele mapa que está ali é o mapa da cidade de Friburgo. Está plotado aí 5 ou 6 patrimônios da cidade de Friburgo, que estão lá até hoje. Quem é que faz tudo isso? Criança, mesma coisa, igual o outro. Só que enquanto um documento só permitiu a construção daquele exercício, esse aqui envolve uma série de documentos, fotos, documentos, manuscritos, vídeos, filmes, né, antigos. Eu não sei se vai ser possível mostrar tudo isso pela questão do link aqui. Né? O primeiro patrimônio, quer dizer, inicia a exploração, o primeiro patrimônio é exatamente o solar do Barão de Nova Friburgo, que hoje é sede da Fundação Dom João VI. Né? Essa é a construção mais antiga de Friburgo hoje, era a residência oficial do Barão de Nova Friburgo, né? Muitas pessoas não sabem, mas é o mesmo aqui do Palácio do Valdetaro, do Largo do Valdetaro, né? Hoje depois Palácio das Águias, né? Hoje o Museu Imperial. Museu Imperial não, o Museu da República, né? Essa aqui é uma brincadeira que as crianças podem fazer, que é o antes e depois, né? As crianças podem ir dentro do acervo digital, do Promemória digital, pegam uma foto antiga, depois vão lá fora com o celular, fazem uma foto nova no mesmo ângulo e fazem essa brincadeira aí, do antes e depois. Né? E aqui está um resumo do que é esse casarão. Uma das construções mais antigas e importantes de Nova Friburgo, o solar da família Clemente Pinto, foi construído em 1843, para ser a residência urbana do futuro barão de Nova Friburgo, Antônio Clemente Pinto, hoje sede oficial da Fundação Dom João VI de Nova Friburgo. Conheça mais mais detalhadamente a história deste casarão, mergulhando nessa linha do tempo. Se você clicar aqui, ele te remete para uma outra ferramenta, também feita pelas crianças, que é a linha do tempo. Essa é uma linha do tempo. Né? Deixa eu voltar aqui, opa. Voltar lá no início. Tanto faz você ir clicando de um lado ou de outro, ou andando com essa linha aqui embaixo. Então está aqui, início. Essa aí é a imagem do Barão de Nova Friburgo. Né? E aqui você tem toda a história, localizando
a história contextualizando a história desse casarão dentro dos, por exemplo, os 200 anos de Friburgo. Friburgo fez 200 anos ano passado, né? Então está aí o início. Em 1845 a propriedade, como era. Todas essas fotos, imagens que vão aparecer em filmes, isso aí, o aluno ele entra dentro do acervo digital, linka essas fotos e traz para dentro do aplicativo que ele está construindo. Tá? O barão e a baronesa. Aqui está interessante, porque, olha, a imagem retrata o barão e suas mais significativas propriedades. Lá no fundo, essa imagem ela está lá no... É uma pintura enorme, bonita, que está no Palácio do Catete aqui, essa imagem aí. Lá em cima tem uma imagem, aqui tem o que está na mão dele aqui, é o projeto da Estrada de Ferro Cantagal, né? Acho que foi a segunda Estrada de Ferro, a primeira foi a Estrada de Mauá, né? Essa aí foi a segunda, se não me engano. E em algum lugar que não dá para ver direito, eu acho que é lá em cima, aquela imagem que está lá em cima, é a pintura da Chácara do Chalé. O que é a Chácara do Chalé? Eu não sei se alguém aqui já foi a Nova Friburgo. Lá tem um parque muito bonito, que é o Parque São Clemente, né? O Nova Friburgo Country Club, lá tem um chalé, né? Que também ele que construiu. Né? Só que aqui você pode clicar nessa Chácara do Chalé. Quando você clica aqui, você foi remetido para uma outra linha do tempo que vai contar a história desse chalé. Quem é que está fazendo essa linha do tempo? Muito possivelmente uma outra criança dentro de uma outra sala, um grupo de crianças dentro de uma sala, da mesma escola ou de uma escola diferente. Quer dizer, essas coisas vão se cruzando, né? Assim como existe esse exemplo aí, de uma linha do tempo, da história de um casarão, chamar um outro projeto da chácara, que é feito pelo mesmo, né? Assim como essa, existem outras, uma infinidade de outras aí. Deixa eu voltar para do Barão. Partilha de bens. Depois esse prédio foi Prefeitura Municipal, de 1923 a 1969. Depois foi Câmara Municipal, até 2001. Aí uma foto do plenário da Câmara, a sessão da Câmara durante o governo do prefeito José Eugênio Milha. Outras instituições. Foi o Centro de Artes de Friburgo. Veio o tombamento pelo INEPAC. Foi uma oficina Escola de Arte de Nova Friburgo. E foi a Fundação Dom João VI, agora a sede da Fundação Dom João VI. Aqui tem um... Também é possível de botar um Street View aí, para mostrar. Vou voltar lá para o Story Map e vou mostrar um outro aqui, muito interessante, que é o do... Deixa eu ver se é esse aqui. Não, Colégio Nacional das Dores, não. Esse aqui. Não, não é esse ainda. Aqui. Sanatório Naval de Nova Friburgo. O Sanatório Naval também foi construído por ele. Né? Era o chalé de caça que ele utilizava, Barão Nova Friburgo. Mergulhei na linha do tempo. Pavilhão de caça. Novamente aqui, não sei se vocês perceberam, fala da Chácara do Chalé. Existem fotos aí, a cidade de Friburgo era interessante nessa época, porque como ele tinha o chalé de caça, ele tinha a casa no centro, ele tinha o chalé no Nova Friburgo Country Club, todos esses pontos eram ligados por trilhos, e ele tinha um bondezinho que puxava por burro, inclusive eu não sei se vai aparecer aí a foto.
cidade salubre, a resistência, aí tem toda uma documentação de jornal, né, que vai mostrando o porquê que surgiu aquele sanatório naval, o que levou à construção daquilo. Tudo isso feito por um grupo de crianças, né, que a essa altura está executando um trabalho, né, acessando o arquivo para a memória, sem sair de dentro da sala de aula, isso é importante, né, lá dentro da sala de aula. Vem a gripe espanhola, mas tem aqui, eu quero, ó o bondezinho, esse era o bonde dele, que ligava todos os pontos da cidade. Ele tinha muito dinheiro. Esse moço tinha em Cantagalo 21 fazendas, era o maior produtor de café do Brasil. Depois o pavilhão hidroterápico, Getúlio Vargas visita o sanatório, pavilhão dos tuberculosos, pavilhão dos tuberculosos novo. É aqui que eu queria que viesse, mas não veio. Aqui viria um filme, o link aqui falhou. Aqui é um filme, um documentário de 1939, onde aparece esse casal. Foi a inauguração do filtro biológico. Então, se fez um filme, foi produzido na época pelo Estado, governo Raul Veiga, se não me engano, né? Quiseram fazer um documentário sobre Friburgo. Esse é um dos vídeos que nós temos dentro do nosso acervo, que é um vídeo 35mm, né? Tudo digitalizado. Mas aqui, infelizmente, o link ele não me dá acesso lá em cima, não. Oi? Tem um outro? Hã? Chalé? Aqui em cima? Não sei. Ele está com um xizinho aqui. Pois é, eu estou nele. Esse aqui? Será que vem? Vem. Ah, beleza. Não sei se toca. Vai tocar? Localizado em Nova Friburgo, o Sanatório Naval, que se iniciou na antiga residência do Conde de Friburgo, onde existem que abastecem o edifício. Em 1936, com a construção de um hospital... A construção desse aplicativo, passou o conjunto todo a em momento nenhum, que é dirigido atualmente pelo capitão de fragata, a Fundação vai intervir. Ou seja, ela dá a condição ao professor de acesso, os alunos têm senha para acesso ao acervo, existe pelo fato de ser a mesma plataforma na escola e a mesma plataforma na fundação, dá a possibilidade desse acesso. Custo zero para a fundação, custo zero para a escola. Isso, para mim, é o mais importante de tudo. O que é isso, filtro biológico? O que é o filtro biológico? Oi? O que era o filtro biológico? O filtro biológico, isso era um hospital de tuberculose. Naturalmente, fizeram, eu não entendo disso, né? Mas pelo que eu sei, eu fico vendo esses equipamentos para cuidar de um tuberculoso. Eu não sei se botavam um cara aí dentro, não sei o que é isso. Mas eu tenho a impressão que, na época, foi uma novidade, assim, poxa, a construção de um filtro biológico. Eu não faço ideia do que era, mas era muito importante, né? Assim como Friburgo tinha o Instituto Hidroterápico. Os dejetos para... Eu acho que é, exatamente. É. Para eliminar, né? Sim, que é uma coisa altamente contagiosa, devia ter um mosquito, né? Chama esterilizar, né? As coisas. Posso parar? Só para voltar aqui. Eu acho que existe um outro aqui ainda. Nelson. Essa é a chácara do Chalé. Essa é do Glaziu, aquele desenho. Hã? Jardins do Glaziu. Isso, Jardim do Glaziu, que é o mesmo que projetou a Praça Central em Friburgo hoje, né? Inclusive está se fazendo um trabalho, né, de educação patrimonial
junto à praça, vão fazer escavações, as crianças vão acompanhar, vão conseguir entender o porquê que o subsolo também é tombado, né? Mas tem uma... Passei pelo parque. Tem um outro filmezinho pequeno aqui. Esse aqui. Ah, não, mas esse eu acho que não tem. Ó. Ah, sim. Bom, não importa. O importante nisso, quer dizer, foi a tentativa que a Fundação fez. Quer dizer, hoje, se antes, em 2009, me perguntavam por que você está digitalizando o acervo, e eu dizia que não fazia a menor ideia por que estava digitalizando, né? Hoje a minha resposta é essa, né? Levar o arquivo para dentro da escola é tudo que a gente está querendo, né, Maria? Né? O acervo digital. Né? Esse projeto aí, nós fizemos uma parceria com o Google, então existe não é bem um curso, mas a Fundação hoje ela estimula o professor a ir buscar o certificado no próprio Google, porque é curso à distância, ele faz em casa, ele não precisa estar presente. Vocês têm um trabalho com os professores para... Pois é, nós damos o apoio, porque a maioria dos professores com quem eu conversei, eles não fazem a menor ideia como é que eu faço esse curso do Google. É em inglês, não é em português, né? Então, esse tipo de orientação nós damos, nós fazemos esse caminho, né? E nós criamos lá dentro da Fundação uma salinha de apoio. Essa sala de apoio serve para atender 2, 3 vezes por semana, né? Então, o professor vai lá para tirar dúvida, ou ele leva um grupo de alunos para começar a executar um trabalho. Puxa, que trabalho que a gente pode fazer? Ah, vocês podem fazer isso. Para isso é necessário que a escola também venha aderir. Né? Nelson, como é que a gente pode implantar essa plataforma dentro da minha escola? Quanto custa isso? Custa nada. Isso é de graça, o Google implanta de graça. É evidente que existe todo um caminho, não é muito burocrático, lá fora as coisas são assim, sabe? Mas existe um caminho, né? Não é qualquer escola que pode entrar, né? Tem que ser uma escola oficializada, né? Reconhecida pelo MEC, pelo Ministério da Educação e Cultura, não pode ser qualquer escola. Em suma, foi isso que eu vim trazer para vocês. Né? Se tem alguém que quer ter alguma pergunta. Esse acervo ele foi formado. Existia uma moça lá em Friburgo chamada Tereza Albuquerque Melo. Na verdade, começou antes dela. Mas ela ficou lá por quase 40 anos, ou se não mais. Né? E ela pedia, as famílias, as pessoas gostavam muito dela, então os familiares iam levando material. Pô, isso aqui iam formando os pequenos fundos, fundo da família fulano de tal, fundo da família, fundo do colégio. Nós recebemos lá material do Colégio Sheffield, né? Foi um colégio muito antigo. Mas era da prefeitura? Ela era paga pela prefeitura. O arquivo Promemória, ele funcionava dentro da Secretaria de Cultura. Né? Quando eu assumi, quer dizer, ela foi ficando velhinha e eu fui substituir ela. E todo mundo começou. Antes diziam assim, o arquivo Promemória é a Tereza, o arquivo Promemória é a Tereza. Depois começaram a falar, o arquivo Promemória é o Nelson. Falei, pode parar. Não sou. Né? E aí, na época, eu fui pedir ao prefeito, eu falei assim, não, agora é hora de você entregar esse arquivo à responsabilidade de uma instituição pública, que seja autônoma. Né? Não, eu só vou fazer um esclarecimento, que o Arquivo Promemória era um centro de documentação, e ele recebeu também toda a documentação da antiga Câmara de Deputados. A Câmara Municipal. Câmara de Vereadores. Ele tem uma documentação pública muito relevante, e hoje a fundação é o Arquivo Municipal. É o arquivo hoje municipal. Ela é o arquivo municipal. É isso que eu queria esclarecer. Mas ele recebeu toda essa documentação privada, doada. Também temos, né, até hoje a gente recebe também. Então, os arquivos municipais eles têm umas características
específicas, né? Estão muito próximo da população, então a gente temos demandas muito específicas, né? Então a gente avalia e uma parte a gente recebe também. É isso. Foi uma conquista atrás da outra, né? A conquista inclusive foi aprovada pela Câmara de Vereadores por unanimidade, né? Uma coisa rara em Friburgo, aprovar a criação da arquivo público. Que abrigou, acolheu Isso. essa instalação. Uhum. Essas pessoas foram treinadas para manusear, como acondicionar, outro algum tipo de... Olha, a questão da mão de obra, ela é complicada, né? Porque tem aquela cidade no interior, vou nomear fulano, vou nomear Beltrano, eu quero trabalhar lá, mas todos que passaram por lá receberam treinamento. Da minha parte, treinamento técnico, né? Da parte da Maria Ana, treinamento na área dela. Isso foi um trabalho constante lá dentro. Eu entrei em 2000 eu fiz concurso em 2007, foi o primeiro concurso. Então, eu sou historiadora por formação, não tínhamos arquivista, nada disso, mas a gente vai se capacitando e vai fazendo e vai treinando, né? Hoje nós temos uma equipe que não é grande, né? Nós temos na fundação, acho que somos 18 no momento, né? O que é bastante, né? Em termos de arquivo. E agora nós estamos passando para a questão da gestão documental, que aí estamos com esse projeto porque a nossa documentação vai até 40, por aí. Então, nós estamos nessa batalha pelo arquivo, pela gestão documental, os arquivos correntes, intermediário e tudo mais, para organizar, e aí fazer, evidentemente, os recolhimentos, as tabelas de temporalidade, plano de classificação, tudo isso, né? Então, um trabalho, né, Nelson, e nós aqui temos, eu entrei em 2008, Nelson já estava lá antes, de outras formas, né? E a gente foi fazendo e foi tentando profissionalizar cada vez mais a fundação. E eu creio que o nosso próximo passo são os concursos, essa coisa toda, né, que é o nosso objetivo. É uma instituição muito pequena, mas hoje tem um currículo muito grande, a fundação. Eu guardo um orgulho muito grande das coisas, das conquistas que a gente fez. E tem algumas particularidades, algumas características. Eu me lembro que na época que eu estava digitalizando, chegou um professor da cidade, né, do Colégio Anchieta, que é o colégio muito tradicional de Friburgo, né, que foi lá, falou assim: Nelson, se eu trouxer uns jornaizinhos aqui, você digitaliza? Eu falei: digitalizo. Que jornal é esse, professor? Ele foi meu professor, numa outra escola, não no Colégio Anchieta. Um jornalzinho chamado Aurora Colegial, que era feito pelos alunos do Colégio Anchieta. Eu falei: não, você pode trazer, mas eu vou ter que trazer escondido, porque os padres não podem saber. Eu falei: tá bem, não vou, né? E ele enrolava o jornalzinho, botava, e chegava lá com o jornal todo amarrotado. A gente passava o jornal e digitalizava. Foi de 1913 a 1924. Era uma pilha de jornal, um negócio desse tamanho. E a gente digitalizava e, por curiosidade, eu passava os olhos em alguns, né, lendo. E um dia, achei uma crônica chamada Vida Nova. E fui ler aquela crônica. Linda crônica. Eu nunca li uma crônica tão bonita. E chegou no final, quem assinava aquela crônica? Carlos Drummond de Andrade. E eu fui olhar a data, falei: esse moço tem 14 anos. A veia literária já saltando, né? Falei: 14 anos. Aí liguei para o dono de um jornal, lá em Friburgo, Laércio, falei: Laércio, acho que eu descobri um negócio aqui que eu acho que ninguém leu, não. E aí, o Laércio: quem é? Eu falei assim: Carlos Drummond de Andrade, uma crônica. Quantas crônicas você achou? Eu falei: achei 10 crônicas dele. E, Nelson, isso é muita areia para o meu caminhão. Eu vou falar com o meu primo. E ligou para o Zueni Ventura aqui. Né? Eu, quando cheguei em casa, minha esposa virou para mim e falou assim: olha, o Zueni já ligou umas 5 vezes para você. Para cá. Eu falei assim: eu vou esperar que ele vai ligar de novo. Não deu outra. 10 minutos depois, o Zueni voltou a ligar.
Nelson, eu soube que você... O que você está pensando? Eu falei, Zueni, eu estou fazendo um trabalho aqui na Fundação Digitalizar os Jornais, que ninguém está entendendo nada. De repente, uma matériazinha a respeito da importância desse trabalho no caderno Prosa e Verso. Já ia ficar bom. Não, Nelson, isso é matéria para a primeira página do primeiro caderno do jornal Globo. Eu quase caí para trás. A palavra Globo foi lá para baixo. Foi a primeira vez que eu vi o Globo fazer isso. E em cima vinha a foto dele, a foto não, um desenho dele de perfil, e em cima escrito os meus primeiros inscritos. Foi uma... Então, a partir daí eu comecei a entender que um arquivo ele é igual uma fossa abissal, sabe? Quanto mais você mergulha dentro, mas mergulhar com vontade, você vai achar coisas muito interessantes. E é interessante o trabalho que vocês fazem, quer dizer, com as crianças, como você estava aqui comentando também, que colocam os alunos nessa posição ativa de serem esses pesquisadores. Eles não estão recebendo, eles estão produzindo, eles são protagonistas disso. A ideia é deles, eles é que querem fazer o trabalho, vamos fazer assim, 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 assim. Eu acho isso muito importante. Tomara que outras escolas, outros arquivos vão se juntando, explodindo tudo fazendo isso. uma grande Porque rede, hoje, maravilhoso. Né? Eu diria que há 10 anos atrás, lá em 2009, era impossível você fazer isso. Hoje, essa tecnologia está toda aí, toda de graça, não se paga nada. Eu acho que é arregaçar a manga e fazer, sabe? A minha última pergunta, eu estou tentando reconstituir o caminho que vocês fizeram. E, por exemplo, uma coisa que é, para mim, um ponto de educação. Qual foi o critério de arquivamento, de indexação dessa informação? Como é que a criança busca? Olha só, quando a gente começou a produzir esse trabalho, eu tive duas preocupações, aliás, ainda tenho. Primeiro, a Fundação é uma instituição pública, então, duas coisas eu evitei. Uma, contratação de aplicativos de terceiro. Então, se você perguntar para mim quantos códigos de programa existem lá dentro da Fundação hoje para indexar todo esse arquivo, eu vou dizer para você que não existe nenhum. O que a gente usa é uma planilha. É uma planilha. Amanhã, se eu sair da Fundação, se eu deixar a Fundação, vai continuar. Eu sou profissional, eu costumo dizer que eu não vim do Jurássico. Eu sou profissional nessa área já tem quase 50 anos, né? Está beirando os 50 anos. Eu vim do período terciário, eu vim lá de trás. Eu, quando comecei, não tinha monitor, não existia monitor. Né? Existia uma impressora que, quando ficou sofisticada, era uma esfera, né? Que tinha os caracteres em volta. Né? Eu trabalhei aqui no Rio durante muitos anos, trabalhei na IBM, depois fui para o BNR, passei na Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, trabalhei lá durante 12 anos. E o que eu sempre vi é essa coisa do, não, peraí, vou fazer um programa aqui para fazer isso. Vou fazer um programa aqui para fazer isso. Vou fazer um programa para fazer isso. E depois esse cara atravessou a rua, foi atropelado, casou, foi morar em outro país, entendeu? E você fica com aquele código na mão. Isso, numa instituição pública, é um problemaço. Porque como é que você faz? Puxa vida, eu preciso andar para frente. O mundo está andando para frente. Eu tive uma experiência não muito recente. Até você sabe disso, né? Universidade Santa Úrsula, né? E ali o que aconteceu foi isso, exatamente isso. Um CPD, naquela época se falava em CPD, Centro de Processamento de Dados, né? Onde o responsável fechou a janela, né? Não me interessa saber para onde o mundo vai, fecha a janela. Um dia ele abre a janela, cadê o mundo? O mundo não está mais ali, foi embora. Né? E você fica sentado em cima de uma parafernália de máquina, era um computador IBM, a IBM já não fabricava mais aquilo. Né? Então, esse tipo de dependência, na Fundação, a gente evitou. Hoje, todo o arquivo é indexado e acessado a partir de uma planilha eletrônica. Essa planilha é protegida.
eu posso compartilhar ela com qualquer um de vocês. Vocês não vão ter acesso. Ah, eu quero mexer aqui. Não consegue mexer. O máximo que você consegue é olhar. Se você quiser fazer alguma coisa, eu vou dar permissão para você fazer. Não existe necessidade de programa. Hoje, essa plataforma de nuvem ela é gigantesca. Uma coisa que eu não falei aqui é que quando a gente fala de nuvem, a gente pensa no tal do Google Drive. Então, o Google Drive, é isso que o Google entrega? Não. O Google ele entrega toda aquela plataforma do iCloud de graça. Então, por exemplo, hoje, se eu quiser ter um canal no YouTube, hoje se a Fundação quiser ter um canal no YouTube para promover as coisas, quem promove isso para mim é o próprio Google. Hoje, se vocês, qualquer um ou uma empresa quiser fazer isso, ela tem que pagar para o Google poder fazer isso. Para o Google pegar o teu negócio e botar na fita, lá em cima, você ser visto na web, você tem que pagar. E vou dizer para você que não é barato, é caro. Né? A mesma coisa com a plataforma iCloud. Hoje, a Fundação ela tem acesso a todas as APIs de construção do Google Maps. Eu posso produzir produtos de qualidade hoje, dentro da Fundação, usando toda a plataforma do Google. Não posso fazer isso. Por quê? Não tenho material humano para fazer isso. Mas ele me entrega tudo isso de graça. Né? Eu fiz um cálculo, eu estava até na palestra, mas eu acho que eu passei por cima. Se você pegar uma escola hoje, com 1.000 alunos, eu acho que é uma escola pequena, uma escola com 1.000 alunos, né? Não é uma escola muito grande. Hoje, o plano mais baixo do Google, ele cobra $5 por mês. Uma escola com 1.000 alunos, você está falando de $5.000 no mês. Né? Em reais, R$24.000 por mês. 20 reais por mês. R$240.000 por ano. Não acho que numa escola no Brasil que tenha condição de fazer isso. E o Google entrega tudo isso de graça. Então, não sei se... É muito bom. Bom. Mais perguntas? Pois é, é muito estimulante, né? A gente está ouvindo aqui, a gente está pensando sobre educação patrimonial, sobre todos esses caminhos, né, que a gente tem da sensibilidade, da educação das sensibilidades, né, que a gente está trabalhando com as pessoas, com o olhar, com as observações, e com essa postura, né, de colocar os estudantes nessa postura ativa diante dessas descobertas, né, quer dizer, mexendo com essa curiosidade, possibilidades novas que a gente tem aí. Eu estou aqui assim, vislumbrando, falei, o que a gente pode fazer? Se a gente pode trabalhar junto nisso aí também, com certeza, com certeza. Enfim, e eu acho que alguém gostaria de perguntar mais alguma coisa, fazer mais um comentário? Só fazer um comentário, porque eu fiquei encantada, maravilhada com o trabalho de vocês. Parabéns. Eu acho que eu comecei falando que eu ia falar da tecnologia, né? Da educação patrimonial 3D, 4D, porque a tecnologia realmente, recente, né? Nesses anos recentes, imagina, o avanço que teve e os recursos que abriram, as janelas que abriram para esse tipo de trabalho e de desbravamento de novos horizontes, é o que vocês estão fazendo, porque você é um técnico de tecnologia, você domina isso. E eu, como técnica em museus, sofri muito, desde que eu quis fazer na Fundação para a Memória, em 1987, que eu resolvi fazer o primeiro cadastro dos acervos museológicos nacionais, que eram os museus nacionais. Eu ficava nas mãos do CPD, dos técnicos de informática, eu dizia, mas eu quero isso. Não. Não, mas então era um mistério. Eu ficava refém. Depois eu fui para o Museu Imperial, fui dirigir o Museu Imperial também. Em 2007, 2006, eu estava em convênio com a IBM para fazer uma digitalização de todo o acervo do museu. Olha a complicação que era, o custo que era, custo muito os alto. Equipamentos. Eu aprovei na Lei Rouanet, me lembro que o projeto era 19 milhões de reais. Foi dos projetos mais altos aprovados para buscar parceria da IBM e outros parceiros. Mas tudo tinha esse problema, inclusive, me lembro, na discussão da digitalização do arquivo, dos documentos, era essa questão dos programas. Eu dizia, mas vai ficar obsoleto. E depois? Quer dizer, porque tinham
os donos dos programas, né? Eu falei, a gente não pode ficar refém, isso é uma instituição pública para durar daqui para frente. Então, a gente batia em todas essas dificuldades que você resolveu e dominou, porque você tinha o domínio dessa técnica. Né? Eu vou mostrar um exemplo. Nelson, está de parabéns. Eu tenho a impressão que eu tenho um exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, que vai nessa direção do código, quando você produz um arcabouço muito fechado. Esse site aqui, www.dejoalvi.com.br. Eu não passei para... Mas eu tenho a impressão que ele entrou. Esse site aí, ele foi... Eu entrei no ProMemória em 2009. Não sei porque que a imagem aí não está dentro.